A terça-feira é marcada por muita tensão na Venezuela, com aumento dos protestos, mortes e prisões. O presidente Nicolás Maduro fez um longo pronunciamento e culpou os opositores pela violência. Já a Organização dos Estados Americanos questiona o resultado da corrida eleitoral do domingo. As últimas informações a partir de agora aqui no Jornal Jovem Pan. Pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na repressão das Forças Armadas e de autoridades policiais contra os protestos. Opositores continuam cobrando a divulgação das atas eleitorais e reforçam o pedido para que cesse a violência policial nas ruas. Os atos continuam e milhares de pessoas gritam liberdade, liberdade. E este governo vai cair. Venezuelanas e venezuelanos. Venezuelanos, a minha solidariedade é com o povo face à sua justificada indignação. Infelizmente, nas últimas horas, temos relatos de mortos, dezenas de feridos e detidos dos venezuelanos manifestados em 28 de julho e acabar com a repressão às manifestações pacíficas. Você sabe o que aconteceu no domingo. A Constituição é, acima de tudo, nós, venezuelanos, queremos a paz e o respeito pela vontade popular. Respeito à vontade popular. O procurador-geral Tarek William Saab afirma que 749 criminosos foram presos durante os protestos e enfrentarão acusações de resistência à autoridade. Nos casos mais graves, podem responder por terrorismo. Entre os presos está Fred Superlano, um dos líderes da oposição e coordenador político da campanha de Edmundo González. Já Maria Corina Machado, que foi substituída nas urnas depois de ter sido impedida de concorrer pelos tribunais alinhados a Maduro, declarou que os registros de votação mostraram que a vantagem era matematicamente reversível. A contagem da oposição dá a Edmundo González mais de 6 milhões de votos contra 2 milhões e 750 mil de Maduro. A Organização dos Estados Americanos denunciou que houve uma manipulação excepcional dos resultados eleitorais, que deram a vitória ao atual presidente. A Casa Branca também condenou a pressão aos manifestantes. Direi o seguinte: qualquer repressão política ou violência contra os manifestantes ou contra a oposição é obviamente inaceitável. Os Estados Unidos apoiam as aspirações democráticas do povo venezuelano e o seu direito de expressar as suas opiniões livremente e sem represálias. O governo da Argentina voltou a se manifestar por meio de um porta-voz. O país se queixou do assédio na embaixada na Venezuela, um dia depois do governo do presidente Nicolás Maduro ter ordenado a diplomatas sul-americanos para que deixassem Caracas por questionarem a eleição. Estamos monitorando a situação minuto a minuto, vendo como os acontecimentos continuam a se desenrolar e prestando muita atenção ao que está acontecendo lá com a nossa embaixada. Os argentinos fizeram ainda um alerta contra qualquer ação deliberada que coloque em risco a segurança do pessoal diplomático e dos cidadãos venezuelanos sob proteção da embaixada. No fim da tarde, Nicolás Maduro fez um novo pronunciamento e voltou a dizer que a Venezuela sofre uma tentativa de golpe de Estado. O presidente ressaltou ainda que Edmundo González e Maria Corina Machado são responsáveis diretos pela violência nas ruas. Pois é, algumas ONGs que atuam na Venezuela falam em 11 o número de mortos, mas esses números são desencontrados oficialmente. Por enquanto, o número está em 4. E aqui no Brasil segue a indefinição sobre o resultado das eleições venezuelanas. Lula voltou a ser protagonista de uma polêmica. O repórter Bruno Pinheiro chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan. Bruno, o que o presidente falou sobre a corrida presidencial na Venezuela? Boa noite, bom trabalho. Ele respondeu que não vê nada assustador ou anormal. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, viu, Tiago? Em uma entrevista à TV Centro-América, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em entrevista hoje na parte da manhã que não vê nada de anormal ou assustador no processo eleitoral venezuelano. Relembrou ainda que teve uma eleição e teve uma pessoa que disse que teve 51% e que teve uma outra pessoa que disse que teve um pouco mais de 40%. Um concorda, o outro não.
entra na justiça e a justiça faz. Foi o que disse o presidente Lula em entrevista hoje um pouco mais cedo, respondendo sobre o resultado eleitoral na Venezuela, que está sendo muito questionado, e assistimos já na reportagem anteriormente, muito esclarecedora sobre esse confronto armado, inclusive com alguns homicídios que já foram registrados nas últimas horas. Era uma declaração esperada pelo presidente Lula. Hoje, inclusive, lá no Palácio da Alvorada, se reuniu com outros ministros, assessores. A expectativa era que ele voltasse a falar o que falasse, comentasse pela primeira vez a eleição venezuelana, mas a declaração não veio e veio justamente numa entrevista hoje na parte da manhã para o estado de Mato Grosso, onde Lula vai cumprir a agenda amanhã no Mato Grosso do Sul e também no estado de Mato Grosso. Tiago. Bruno, agora, segundo o Itamaraty, Lula também falou sobre a eleição com outro líder global. Como é que foi a conversa com o presidente americano Joe Biden? Justamente essa conversa foi solicitada pela Casa Branca, na verdade, ainda ontem à noite, e foi agendada hoje para as 15 horas, aqui horário da capital federal. Lula estava na residência oficial após o almoço, fez essa ligação de lá, durou cerca de meia hora, inclusive, e de acordo com uma nota aqui do Palácio do Planalto que foi divulgada, que Lula disse que, através dos seus assessores, inclusive do assessor especial Celso Amorim, ele está acompanhando o processo eleitoral e disse ainda que é muito importante continuar acompanhando e é importante, que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito ocorrido no último final de semana. E ainda diz o documento que o presidente norte-americano também confirmou e concordou que é importante a divulgação dessas atas. A gente relembra que veio uma nota, inclusive, do Itamaraty, afirmando que respeitava todo o processo eleitoral que havia ocorrido no último final de semana, mas não falava exatamente sobre esse resultado. E ontem a diplomação, então, de Nicolás Maduro. E hoje veio então essa conversa internacional, porque nem mesmo o presidente dos Estados Unidos e nem mesmo aqui o governo brasileiro ainda não se pronunciaram sobre o resultado, se reconhece ou não, ou se condena as ações do ditador Nicolás Maduro. Tiago. E ainda dentro da chancelaria brasileira, o chanceler Mauro Vieira se pronunciou, falou alguma coisa, Bruno? Ele se reuniu hoje com o presidente Lula, o assessor especial Celso Amorim, que esteve na Venezuela, esteve lá na residência oficial também no Alvorada, e o ministro Celso Amorim acabou respondendo que é muito complicado reconhecer a eleição sem ter uma divulgação da ata, sem ter acesso a essa ata, que é muito difícil responder em qualquer situação que vai se limitar em fazer qualquer tipo de comentário. Ontem nós já falávamos que tem ali uma sensibilidade por parte do Itamaraty ao dar qualquer resposta, esclarecimento em relação a este assunto, porque não se sabe ainda se essa ata será divulgada, o que consta nesta ata, se o resultado divulgado é o mesmo que consta na ata. Então, existe ali um sentimento de muita cautela por parte do Itamaraty para dar qualquer declaração em relação a essas eleições. E aí, hoje, Nicolás Maduro subiu o tom novamente contra diversas autoridades, fez uma entrevista ali, uma reunião com diversos nomes do seu governo, e tudo isso está sendo acompanhado. A última orientação do Itamaraty é justamente sobre os integrantes e qualquer pessoa que seja aqui do Brasil, que esteja lá na Venezuela, que se fique ausente de qualquer aglomeração, de qualquer movimentação, que evite justamente para não se envolver em nenhum tipo de confronto, e isso está sendo acompanhado por todos os integrantes aqui do governo brasileiro e também pelo Ministério das Relações Exteriores. A expectativa é que nas próximas horas, até amanhã, que Lula volte a falar então sobre este caso, já que não tem uma declaração muito firme e nem mesmo exata e direta para Nicolás Maduro em relação ao resultado das eleições do último final de semana. Tiago. É isso. Bruno Pinheiro com as informações da diplomacia brasileira, também as declarações do presidente Lula sobre o pleito na Venezuela. A gente continua em contato, daqui a pouco você volta com mais informações. Bruno, bom trabalho. Hora de chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda às declarações do presidente Lula amenizando a situação na Venezuela. Ele cobrou a divulgação das atas, mas falou e provocou polêmica mais uma vez. Bem-vinda.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, essas primeiras palavras do presidente, logo depois do resultado, mostram que ele ainda escolhe um tom contemporizador com o Nicolás Maduro, porque quando ele diz está tudo normal, o processo é normal, a justiça vai decidir. Que justiça? A justiça é controlada pelo Maduro. Que normalidade é essa? Todo mundo está vendo que não há normalidade alguma. O próprio Itamaraty, se achasse tudo normal, não teria orientado a embaixadora do Brasil em Caracas a não comparecer àquela cerimônia de autoproclamação do Maduro como reeleito. Então, sobra aí essa cobrança, não é, pelas atas, mas é uma cobrança que, sabe, que atas? O governo venezuelano alega que não divulgou as atas são equivalentes aos nossos boletins de urna, né? Ele não divulgou isso porque falhas do sistema. Ora, a questão é, quando forem divulgadas essas atas, se elas contradisserem o que diz o governo Maduro, a ditadura vai aceitar? E aí, neste momento, o governo vai ter que se posicionar. E essa conversa, o que se divulgou da conversa com o presidente Joe Biden, é uma coisa formal, né? Uma nota, assim, diplomática. Obviamente que deve ter havido uma conversa muito mais contundente, muito mais detalhada do que essa, mas não é habitual que se faça essa divulgação, principalmente se tiver havido qualquer cobrança. A gente não sabe se houve cobrança por parte dos Estados Unidos. Kobayashi, a declaração de Lula não foi um anúncio, mas sim foi dada durante uma entrevista, ou seja, ele foi provocado, claro, o jornalista perguntou sobre o assunto e ele se posicionou. Agora, como é que fica a diplomacia brasileira diante dessas declarações? Boa noite, Kobayashi. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. O presidente foi muito mal. O presidente foi muito mal mais uma vez em relação a uma questão internacional, em uma questão que envolve o relacionamento com outros países e em uma questão que envolve o posicionamento brasileiro diante do que vem acontecendo na Venezuela. Não adianta ser o bastião da democracia da porta para dentro, aqui intramuros, dentro do território brasileiro, e prezar toda hora por um processo democrático, por um Estado democrático de direito e minimizar uma ofensa ao processo democrático venezuelano. Nós estamos, no mínimo, diante de uma eleição sem transparência. Isso já é o bastante para ser grave. Isso já é o bastante para ensejar um discurso forte do presidente Lula. E como é que fica o Brasil nas relações diplomáticas? Fica enfraquecido, porque o Brasil, diante da sua condição de principal líder da América do Sul, da América Latina, deveria ser o primeiro a se posicionar dessa forma, contra o que está acontecendo na Venezuela. Inicialmente sobre a falta de transparência e, em um segundo momento, até em, de alguma maneira, aderir a críticas que estão sendo feitas sobre a credibilidade do resultado autoproclamado por Nicolás Maduro. Foi muito mal o presidente Lula, mais uma vez, em relação a questões diplomáticas envolvendo outros países. Ô Dora, e só mais uma questão. Mais cedo, né, o PT também tinha se pronunciado e aí a avaliação foi mais explícita ainda, não é? Pois é, esqueci de falar, ainda bem que você perguntou, porque isso é super importante, né? Porque o PT reconhece, parabeniza o Maduro pela reeleição. E aí, do ponto de vista da política externa, a posição do PT não tem grande importância, mas aqui dentro cria um ponto de tensão com o governo e com o próprio partido. Por que com o governo? Porque atropela o Itamaraty, atropela o próprio Palácio do Planalto, que, a despeito das palavras do presidente, ainda não assumiu uma posição definitiva, e atropela o partido, porque essa foi uma decisão tomada pela direção executiva ontem às 11 horas da noite e que hoje já provocou a reação de parlamentares, senador, deputado do PT, que não concordam com este posicionamento e que alegam, com razão, que isso dá munição aos ataques dos adversários.